sou Marta Nunes da Costa, está na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mas também parte do meu coração está aqui na UFSC, porque a minha vinda para o Brasil foi para aqui como professora visitante, e então é muito bom estar aqui de novo. Eu quero só... Bem, o tema da minha fala é do ser humano ao tornar-se pessoa. Reflexão sobre as possibilidades reais da democracia. Então, como somos poucos, eu vou aproveitar um ambiente intimista para explicar de onde é que nasceu isto. A necessidade, isto surgiu de uma necessidade real. Eu ando à procura de respostas, eu não tenho respostas, mas motivada por um grande desconforto de olhar para o mundo e, em particular, para a sociedade brasileira e ver que os seres humanos têm uma capacidade extraordinária de se tornarem cada vez mais bárbaros. E quando nós... claro, nós temos várias tradições. Temos a tradição que diz que a política, sim, pode ser independente da moral, não é? Como Maquiavel vai dizer. Temos outras que dizem que as duas coisas têm que andar necessariamente juntas, que há uma ligação necessária entre a moral e a política. E eu, desde sempre, a minha intuição foi, inclusive a minha defesa no mestrado e no doutorado, na parte do Kant, foi um pouco nesse sentido, mostrar que tem que haver uma fundamentação moral para o projeto político dar certo. Não é? Embora o Kant não diga isso, mas eu digo que é possível sustentar uma tese dessas. E então nasceu desse desconforto, tá? E de tentar compreender, não é? Por um lado, porque é que isto acontece, mas também de uma frustração em relação às teorias, de dizer, nós estamos no Brasil, não é? E o facto eu percebo isso em mim, que o facto de eu viver no Brasil me obriga a repensar muitas coisas e muitas teorias que eu pensava que eram suficientemente boas para explicar a realidade e que aqui no Brasil não se aplicam. Tá? E então nós, às vezes, tentamos forçar a teoria. Eu vou pensar a realidade brasileira a partir desta teoria europeia, americana, australiana. Não vai funcionar. Então, enfim, a minha questão aqui é perceber que há um projeto. Nós hoje vivemos em democracia, nós aceitamos uma narrativa como relativamente universal do que viver em democracia significa, não é? A partir dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, mas que supõe um conjunto de conceitos que foram introduzidos na modernidade, em particular com Kant, que são de ordem moral. Então nós temos o conceito de humanidade e o conceito de dignidade. Não é? Então basta nós olharmos para as constituições, para os tratados políticos, os tratados de direitos humanos internacionais, todos falam destas coisas, não é? Democracia, humanidade, dignidade humana que deve ser respeitada. E então, no discurso é lindo e depois nós ouvimos o noticiário e nós vemos a barbárie. Não é? Então, há aqui um abismo gigantesco, é esse abismo que me inquieta, tá? E que eu tento... e que eu levanto questões, não é? Problematizando para ver se as questões me levam a alguma proposta, alguma solução. Então eu vou só ler o resumo para vocês saberem a sequência da apresentação e depois passamos à apresentação propriamente. Tá? Então, o que significa ser humano? Kant defende que a humanidade nasce da possibilidade de ser livre, isto é, determinado pela razão, e com isso de ter dignidade. É contra esse horizonte que a humanidade, ou a arte de ser humano, deve ser compreendido, como escolha de se transformar de mero ser humano em pessoa. A moralidade, por isso, representa simultaneamente a possibilidade e a prova da existência da liberdade.
A pessoalidade é uma categoria moral que é fundamental não só para constituir a subjetividade de cada um, enquanto experiência de liberdade, afirmação de possibilidades sobre o domínio da necessidade ou das leis da natureza, mas também na medida de atribuir sentido às ações de cada um e atribuir um sentido ao mundo. A ideia de dignidade incorpora o ideal de humanidade e de moralidade enquanto tal. A ideia de que cada um é um fim em si mesmo, que não pode simplesmente ser reduzido a meio de outrem. Esta grelha moral é essencial ao projeto democrático, já que ambos partem do ideal regulativo da liberdade e igualdade. Porém, num tempo de crise generalizada e incerteza acerca das possibilidades e finalidades execuíveis da democracia, parece que a natureza humana está sendo transformada de forma a tornar mais difícil qualquer aproximação ao ideal kantiano de humanidade. Os seres humanos não são necessariamente pessoas. Contra Kant, tal como Hobbes, Rousseau ou outros autores, defende que a moralidade não é intrínseca à natureza humana. Na melhor das hipóteses, poderíamos dizer que a liberdade o é, mas a liberdade pensada como resistência à ordem da natureza e resistência à ordem da natureza e prática real. Portanto, a liberdade não como uma ideia, mas como uma prática existencial. Então, nesta apresentação, eu quero defender que, primeiro, o ser humano não significa necessariamente ser pessoa. Segundo, a liberdade só existe para pessoas. E terceiro, a democracia só é possível se for feita por e para pessoas. Explora a relação intrínseca entre o projeto político democrático e a moralidade, defendendo que para que a democracia realize as suas promessas é necessário esta grelha moral prévia, não só formalmente estabelecida, mas estabelecida no sistema das práticas. Então, resumidamente, a democracia só se torna um processo viável para aqueles que já sabem distinguir o que é certo e o que é errado. Então, o que significa ser humano? Tá? Se nós olharmos para o dicionário, não é? Para o dicionário, nós temos no inglês compassionate, sympathetic, generous behavior or disposition, the quality or state of being humane. Não é? Então, a qualidade ou o estado de ser humano. Segundo, a qualidade de ser humano, unidos pela sua humanidade comum. E ali no quarto tópico, a totalidade de seres humanos, a raça humana, humankind, o género humano, não é? Como no sentido da espécie. No francês, também temos uma coisa semelhante. Entidade moral, evolução da humanidade, agir por amor da humanidade, tratar alguém com humanidade. E, no português, conjunto de todos os homens, natureza humana, benevolência, clemência, etc. Então, há três perspectivas do conceito. A humanidade como natureza humana, no sentido de que é uma propriedade essencial, não é? Que é uma característica que define que é comum a todos os seres humanos. A humanidade como característica, e são características específicas de empatia ou compaixão, mas que não implica essa universalização, ou seja, pode ter um caráter acidental, ou com diferentes graus, e também a humanidade como propriedade moral. Não é? Então, como propriedade moral seria aqui a característica determinante e distintiva dos outros seres. Mas então, será que a humanidade pode ser reduzida a uma questão de facto? Então, se a resposta for sim, se nós dissermos sim, todos os seres humanos, pelo facto de seres humanos, têm humanidade, então nós estamos a dizer que há uma convergência da moral com a física, não é?
porque não há nada que justifique uma distinção de ordens. Se a resposta for não, isso significa que nem todos os seres humanos, pelo facto de serem humanos, têm humanidade. Então, há aqui problemas ou conceitos. Os seres humanos, pelo simples facto de pertencerem à mesma espécie, têm capacidade de reconhecimento. De reconhecer o outro. O que é que este reconhecimento implica? O que é que ele supõe? Que dizer sobre a capacidade de sentir empatia ou compaixão? Será que todos os seres humanos têm a capacidade de sentir empatia e compaixão? E aqui lembrar que o Rousseau, no segundo discurso, ele diz que os seres humanos têm dois princípios anteriores à razão, e um deles é a empatia e a compaixão. E então, no caso dos seres humanos em específico, haveria, mas isso, ele diz, isso é comum com os animais, porque tem a ver com a capacidade de sentir. O que diferenciaria os humanos dos outros animais é a qualidade deste sentimento. Não é? Então, depois nós vemos a introdução da razão e a evolução da razão, o que o desenvolvimento da razão vai provocar na transformação do que seria uma suposta natureza humana, que para o Rousseau não há natureza humana, não é? É essa prática de liberdade começando por resistência. Então, até aqui. Nem todos os seres humanos, pertencentes à espécie humana, sentem empatia ou compaixão pelo próximo. Isto é evidente. Nós temos vários casos, não é? Não só dos casos mais extremos de psicopatia e problemas, mas não têm essa capacidade. Não conseguem sentir, não têm empatia nenhuma pelo próximo. Portanto, tem que haver, assim, se nós quisermos falar de liberdade, nós temos que admitir que há uma distinção de ordens entre a ordem do ser e do dever ser, não é? Para pensar a moral. Então, agora, então a questão chegamos à questão. Se nem todos os seres humanos são necessariamente, têm o sentido de humanidade, não é? Portanto, são necessariamente pessoas, como transformar o ser humano em pessoa? Tem que haver uma transformação, já que ninguém nasce pessoa. Não é? Isto eu vejo como o conceito e a promessa que o conceito de humanidade carrega em si, que está ligado ao projeto inacabado da modernidade. E o Kant aqui é um bom exemplo, porque ele percebeu que era necessário dar uma fundamentação para a moral, não é? Para fazer, não é? Eu pus aí uma citação do Posner. Os pensadores iluministas, se calhar vou-me levantar. Os pensadores iluministas acreditavam ter que sistematizar o pensamento moral de forma a defenderem-se do argumento que defendia que a secularização traria imoralidade. Não é? Então, este era o desafio. Buscando superar a influência da religião e da tradição irracional, eles precisavam mostrar que a moralidade manter-se-ia apesar da sua ausência. E fizeram isso colocando a fonte da moralidade na natureza humana. Se a moralidade é uma questão de natureza humana, então é partilhada por todos os seres humanos. Não é? O Kant estava convencido que nós, não pelo facto de sermos humanos, mas pelo facto de sermos racionais, nós reconheceríamos o princípio supremo da moralidade, que é o princípio da autonomia, ou seja, a capacidade da autodeterminação. Não é? Como? Pela ideia de liberdade. E na fundamentação da metafísica dos costumes, não é? Que ele faz todo aquele percurso da boa vontade até a uma metafísica, que nas formulações de imperativo categórico há a formulação da humanidade que, num certo sentido, se tornou referência
para nós pensarmos o que está implícito nessa ideia. E a ideia de tratar, age de tal forma que trates a humanidade, na tua pessoa, na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca apenas como um meio. Então, nunca apenas como um meio. É óbvio que nós instrumentalizamos os outros, mas não os devemos reduzir à função de instrumento. O que é interessante é que o Kant usa o termo de humanidade no sentido de propriedade dos seres racionais. Então, coloca-se o problema. Afirmar que a humanidade é propriedade, ou seja, algo que está nos seres humanos em virtude da sua racionalidade, isso significa que só pelo facto de ser racional se tem este sentido de humanidade. Então, a humanidade seria comum a vários seres racionais e não apenas aos seres humanos, não é? Então nós temos que dar aí avançar um pouco nesse raciocínio. Depois, associado ao conceito de humanidade, depois de fazer esta demonstração, esta especificação das formulações de imperativo categórico, ele também vai introduzir e definir o conceito de dignidade, que também se tornou referência para nós. Ou seja, ninguém hoje consegue pensar em democracia suspendendo o conceito de dignidade. É impossível. Porquê? Porque é um dos nossos pontos de partida. Nós admitimos que todos têm dignidade. Por isso, a defesa baseada nos direitos de que ele está a violar a dignidade, a integridade, mas não é só a integridade física, a integridade moral, porque a dignidade é um conceito moral. Então, Kant diz que no reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Ora, a moralidade é a única condição que pode fazer de um ser racional um fim em si mesmo, pois só ela lhe é possível ser membro legislador no reino dos fins. Portanto, a moralidade e a humanidade, enquanto capaz de moralidade, são as únicas coisas que têm dignidade. Isto é o reino dos fins, não é? Lembrando, porque nós somos todos fins em nós mesmos, não é? É isso que constitui uma comunidade de seres racionais que se reconhecem como iguais porque todos eles são fins em si mesmos. Não é? Portanto, ninguém instrumentaliza o outro. Claro, o Kant diz, nós não temos como provar a moralidade da ação, não é? É impossível, não tem como. Há uma distinção entre uma ação feita por dever e em conformidade com o dever, mas não tem como provar. Mas ele acreditava que todos nós tínhamos esta capacidade de... todos nós sabíamos, no fundo, se fizéssemos algo errado. Ou seja, a escolha da imoralidade, ele diz, a categoria da boa vontade, ele diz, boa vontade, toda a gente sabe o que é, ela brilha como uma joia. A categoria de boa vontade era suficiente para explicar porque é que a maior parte de nós não escolhe ser imoral. E, portanto, a imoralidade significaria a recusa de pertencer a esse reino dos fins. Ou seja, a recusa de se ver a si mesmo como um fim e, consequentemente, de ver os outros. Não é? O problema é exatamente este, é o Kant supor que todos conseguem fazer esse juízo, que todos conseguem, eu estou a fazer errado, isto é imoral, porque julgar-se como agindo de forma imoral significa supor que se sabe perfeitamente o que é moral. Não é? Então, a crítica que depois é sustentada e da qual nós, num certo sentido, ainda não superámos no século XX, não é possível sustentar mais a ética kantiana porque há pessoas que não têm isto. Há pessoas não. Há seres humanos que não reconhecem os seus atos como imorais, porque reconhecer como imoral significa que sabem o que é certo. Não sabem. Então, vamos dar mais um passo. Como fazer esta transformação do ser humano para o tornar-se pessoa?
temos que, não é? Vários autores, o Rousseau, o Kant, entre outros, pensaram a relação entre a natureza e a liberdade, não é? E a liberdade é o outro da natureza. A ideia de liberdade é aquela que me abre possibilidades de ser outra coisa que não aquilo que a natureza determina. Não é? Portanto, com uma abertura para o possível e que nos dá essa esperança de que nós não nos reduzimos à matéria, não somos apenas mais uma engrenagem neste grande sistema da natureza e que tudo está pré-determinado. Eu, particularmente, eu não consigo imaginar o que seria a vida sem a ideia de liberdade. Não é? Mas, não é? Então, é exatamente a ideia de liberdade e nós podemos pensá-la seja pelo viés kantiano, que é no sentido da razão, ou seja pelo viés russoniano, que pensa a liberdade a partir de uma prática de resistência que não tem a ver com a razão, é uma coisa muito existencial, concreta, portanto, é a ideia de liberdade que nos permite imaginar outra forma de ser. Portanto, que diz, tu não tens que te limitar a ser e a permanecer como aquilo que és hoje. Tu podes ser outra coisa. Portanto, é óbvio que não é a natureza que nos dá a humanidade. Não é? É a ideia de liberdade que se abre para a possibilidade de nos tornarmos humanos no sentido de nos tornarmos pessoas. Então, o que significa tornar-se pessoa? Não aceitar, conceber a sua própria existência como pré-determinada, imaginar que a construção de si depende de si mesmo, portanto, é fruto de um exercício consciente, não é por acaso, não é sem pensar, não é? Implica uma avaliação e um exercício, uma disciplina constante. Esse exercício consciente, o exercício consciente manifesta a capacidade de se projetar e podemos ver como um desdobramento ou uma outra conceptualização de autonomia. Ou seja, nós não temos que pensar a autonomia no sentido estrito kantiano, nós temos que pensar a autonomia a partir da crítica. Tá? Então, não só como atividade crítica. O que é atividade crítica? É aquela exatamente que avalia, que julga, e que a ação, o produto dessa avaliação e desse juízo é consciente. E isto está relacionado com uma ideia que eu acho central para pensar a possibilidade da ética, que é a ideia de responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Nós não podemos dizer a culpa é do outro, porque a desresponsabilização traz desumanização. É um perigo desresponsabilizar-se. Claro, a responsabilização é difícil, porque neste sentido da autodeterminação consciente significa que tornar-se responsável pela ação e pelas suas consequências, as consequências são sempre de alguma forma imprevisíveis, não é fácil, não é? Por isso que a liberdade é difícil ser livre, não é? Não é... E... Evânia, põe só um pouquinho para cima, sim, por favor. Obrigada, desculpa. Mas claro que este exercício que se faz de revisão, de crítica, de avaliação, de ação consciente, se faz num horizonte em que nós postulamos, nós imaginamos, nós transferimos essas mesmas capacidades para os outros. Não é? Então isso torna-se um parâmetro para nós vivermos em conjunto, não é? Então, vejam, a ideia de dignidade e de humanidade passa também a ser uma grelha, um fundamento para se construir a possibilidade das relações intersubjetivas. Não é?
não é? Embora nós saibamos que nem todos o fazem, nós partimos do princípio que todos podem fazer. Não é? Porquê? Porque é uma escolha. Não é? Ninguém nasce condenado a ser apenas humano, no sentido pertencente à espécie. Não é? Todos, por princípio, têm a possibilidade de se tornarem pessoas. Aqui isto foi um problema mesmo com vamos. Deixa eu ver aqui neste ano. Não, consegue. Não, isso é o problema do sistema. É do sistema, será? Duplicado, só pagar. Porque senão não há problema, nós passamos para o do inglês, que eu fui mais sintética no inglês. No inglês. E dá para ver. Tá? Não faz mal, que eu vejo aqui. Não, então pronto. Basicamente são esses quatro passos que são hipoteticamente dados para a pessoa para alguém se transformar a pessoa. E agora eu passo. Não tem problema, Ivânia, pode passar para a próxima. Eu passo para a questão da relação entre democracia e pessoalidade. E nós partimos do princípio, em democracia, que todos têm a possibilidade de se tornarem pessoas, portanto, de viver de acordo com a ideia de liberdade, de reconhecer o valor da dignidade e de reconhecer o valor da dignidade. Da dignidade, ou seja, de que eu sou digno, eu sou um fim em mim mesmo e eu reconheço o outro como um fim em si mesmo. E quando eu entro na questão da democracia, pensando na democracia brasileira, aí as teorias levantam enormes problemas. Porque como é que eu posso manter um discurso, como é que eu posso dizer que vivemos em democracia e que isto que acontece neste país é democracia, quando a vida, o valor da vida não está minimamente assegurado. A vida. Não é? Se nós olharmos para a tradição contratualista, qual é a história? Dizem-nos assim, nós, não é, imaginando o hipotético estado de natureza, os seres humanos entram num acordo, não é, o pacto social, para quê? Primeira condição, salvaguardar a vida, a autopreservação, a segurança e até o conforto. Não é? Então, esta condição do direito à vida tem que ser garantida para depois nós trabalharmos nas outras dimensões que sim são essas as mais específicas da democracia, do respeito, da dignidade, da humanidade, da liberdade na sua relação com a igualdade, etc. Mas a minha questão é, como é que nós podemos falar de democracia se o direito à vida não está assegurado? Ou seja, se há aqui um problema na manutenção do pacto, ou se o pacto foi quebrado e está quebrado e seria preciso fazer um outro tipo de pacto, como é que nós pensamos a democracia e as práticas de liberdade no contexto brasileiro? E então, quando nós olhamos, quando nós olhamos para os dados de violência, que são conhecidos de todos, não é? Mais de 60 mil assassinatos por ano. Apenas em 3 semanas são assassinadas no Brasil mais pessoas do que o total de mortes em todos os ataques terroristas no mundo nos primeiros meses de 2017. Não é? Então, assim, como é que nós vamos dizer o que há? Que a questão é como pensar a relação entre democracia e violência. Não é? Porque a violência é obviamente um obstáculo ao projeto democrático. Sou eu. Não é? Então, de facto, a violência no Brasil confronta a ineficiência do Estado, não é? E, que isto é mais ou menos um juízo, eu digo,
o pacto de facto está quebrado e nós, de alguma forma, nós estamos lançados novamente no estado de natureza e no estado de guerra, mas continuamos a trabalhar com esta ilusão de que não, que há um Estado, enfim. Claro que há variações, não é? Teríamos que fazer uma análise de Estado a Estado, porque há variações muito gritantes entre os Estados. Mas, assim, como um todo, é óbvio que a violência não tem como ignorar, não é? Então, o que é que eu vejo? Que os atos de violência denunciam a ausência daquilo que seria o elemento fundador da democracia, que é o do reconhecimento da vida e da dignidade do outro. Então, isso não acontece. E não só na violência, assim, nos crimes hediondos, nos assassinatos, mas na própria lógica que é internalizada no Brasil, a começar pela lógica patriarcal e da violência contra a mulher. Então, a mulher é um bom exemplo, porque até 2009 ela não tinha sequer o estatuto de pessoa. Eu descobri isto e fiquei horrorizada. Só com a Constituição de 88 é que a mulher passa a ter igualdade de funções no âmbito familiar. Até aos anos 70 debatia-se se o marido poderia ser sujeito ativo do crime de estupro, já que era dever da mulher cumprir com as suas funções e manter relações sexuais. Até 2009, portanto, há 9 anos, o estupro era tipificado como crime de ação privada contra os costumes. Não é? Então, segundo Menicicucci, o crime seria a agressão à sociedade por intermédio do corpo feminino. Não é? É como se o homem fosse tocado em sua integridade moral. Então, isto, até 2009, a mulher não era reconhecida como pessoa. O que é isto quer dizer? Ela não tinha a sua dignidade, ela não era um fim em si mesmo. Isto é a lógica que está por trás da violência contra a mulher. A mulher não é vista como uma pessoa. Ela é vista como uma coisa, como uma propriedade do homem, como um objeto que pode ser abusado e descartado, deitado fora. Então vejam, nem 10 anos tem este reconhecimento de que a mulher é pessoa. Então, fica difícil, não é? Porque nós olhamos para as teorias de sociedades bem ordenadas, com todos os problemas que possam ter, e tentamos aplicar no Brasil e depois deparamos com estas coisas. Não é? Então há um choque, a teoria não vai conseguir responder às nossas questões, porque a realidade é outra. Então, se aceitarmos o que foi dito até agora, somos levados a concluir que os criminosos, agressores, violadores, recusam-se a ser pessoas, isto é, a verem-se a si mesmo como seres morais, e, portanto, eles agridem e violentam porque veem o outro como objeto, não se reconhecem como pessoa, porque o reconhecimento impediria o ato de violência. E, fazendo um paralelo, não é? É um pouco a lógica do que a Hannah Arendt fala do Eichmann em Jerusalém, a ideia de que estas pessoas, estes seres que se desresponsabilizam e que só instrumentalizam o outro, eles não conseguem reconhecer no outro aquilo que eles não têm. Eles não têm dignidade. Eles não reconhecem em si o valor em si mesmo. E por isso eles não podem reconhecer o valor do outro. Por isso eles são ninguéms. E o perigo dos ninguéms é que eles facilmente perpetuam o mal sem se dar conta. Eles obedecem ordens. Eles são facilmente manipulados. Porque eles não têm isso. Então, isto... há várias questões. Isto é um work in progress, tá? Então, há várias questões, mas quando nós... a vítima não é reconhecida como pessoa, o agressor, obviamente, não é pessoa. Tá?
Então, se nós aceitarmos isto, nós somos obrigados a rever uma série de teorias e de formas de abordagens a partir destes casos. Não é? Porque nós depois podemos debater. Fica para o debate porque é um pouco também polémico. Não é uma coisa banal dizer que nem todos são pessoas. Tá? O que é que eu fiz? Isto são só dois diálogos que eu comecei a estabelecer, ainda estão um pouco crus, mas que são a indicação de duas linhas de pesquisa que dão continuidade, que obrigam a pensar as implicações deste raciocínio, por um lado, ao nível do discurso dos direitos humanos, tá? E por outro, ao nível do discurso da compaixão e do reconhecimento. Tá? Então, o Posner, que escreveu em 2014 The Twilight of Human Rights Law, resumidamente, não é? Escrito tem várias páginas, mas eu quis ser mais sintética aqui, porque senão não consigo cumprir o tempo. Ele faz uma análise, não é? Da forma como os tratados dos direitos humanos têm sido usados, e ele, no final, ele vai dizer, olha, eu até defendo que os países ricos, desenvolvidos, intervenham, não é? Sob o pretexto da ajuda externa, ou seja, ou invadam outros países. Esta invasão, essa coerção até seria justificável se a sua presença nesses países, nesses territórios, gerasse um aumento do bem-estar geral. Esse é o argumento dele. Mas depois ele também diz que esse juízo, o juízo que nós fazemos, não tem nada a ver com os direitos humanos. Não tem nada a ver com os direitos humanos. Não depende de nenhuma consideração particular sobre os direitos humanos, ou respeito ou desrespeito pelos tratados internacionais. E que o juízo se baseia em algo muito mais básico e mais humilde, de certa forma, que obriga, ou pelo menos que nos convida a pensar e a rever os critérios que nos permitem fazer esses juízos. Então, basicamente, ele está a dizer, olha, às vezes nós pensamos que os tratados internacionais de direitos humanos são muito bons, mas às vezes eles fazem o oposto do pretendido. Então, na verdade, eles tornam-se um problema, eles acrescentam problemas em vez de apresentar soluções. No caso brasileiro, a situação é mais complexa. Não é? Porque, bem, eu digo, ninguém pensa em chamar intervenção externa, há alguns que pensam, não é? Nós lembramos das manifestações, mas enfim, vamos suspender essas criaturas. Mas vejam, mesmo assim, ninguém pensa para chamar intervenção externa no sentido de conter a barbárie e a violência contra a própria população. Então eles até pensam em chamar, vamos para mudar o governo, tirar estes e colocar outros, mas ninguém diz assim, vamos pedir intervenção externa para acabar com a violência nas favelas no Rio de Janeiro, lutar contra o narcotráfico e com a luta das facções pelos territórios, etc. Então o problema do discurso dos direitos humanos é que, ao denunciar a violação dos direitos, não é, está a repreender o Estado, ao soberano, não é, pela sua ausência. Está a dizer, olha, isto acontece porque o Estado está ausente. A culpa é do Estado, que não está presente aqui. Os braços do Estado não chegam nas comunidades e, portanto, a violência prolifera-se. Mas, por outro lado, não consegue fazer rigorosamente nada. Porquê? Porque não tem os meios. Quem tem os meios de intervenção e de mudar alguma coisa com políticas públicas e com práticas concretas é o Estado. Então há assim dois problemas. O primeiro problema da legitimidade do Estado e da capacidade do Estado de garantir esse primeiro direito fundamental, que é o direito à vida, e o problema de que a democracia requer, primeiro, que essa condição necessária esteja satisfeita, ou seja, que nós precisamos dizer, vamos viver, não temos que sair de casa com medo que nos aconteça alguma coisa, para depois trabalhar nos compromissos com os valores que são pronunciados como se fossem universais, mas que na verdade só são universais para aqueles que os aceitam, não é?
Então, se nós aceitamos que isto é válido, da liberdade e da igualdade, então nós pensamos como sociedade fechada e as relações entre sociedades fechadas. Então, este é a intuição de um problema que tem a ver com como pensar a relação entre este primeiro raciocínio e depois a aplicação na narrativa e no discurso dos direitos humanos. O segundo caso que eu estou a trabalhar é com a Nussbaum, que ela escreveu um artigo em resposta ao livro Humanity, do Jonathan Glover. E ela começa com uma afirmação forte e realista, que diz: a compaixão está doente. O problema dela é perceber como a questão que vai orientar a pesquisa dela é como é que eu posso explicar a falha, que é flagrante, não é? Mas que é uma falha emocional e moral, que é particularmente humana. Então ela vai até trabalhar com o primatologista Frans de Waal, se não estou em erro, para primeiro fazer as similitudes de comportamento e de reações entre os animais e os seres humanos, não é? Em relação à compaixão, portanto mostrar as continuidades e as descontinuidades. E ela diz: olha, há aqui um problema na descontinuidade, há aqui uma falha. A tese dela, aliás, onde ela se quer concentrar, porque faz parte de uma constelação maior, é na ideia do anthropodenial, de que os seres humanos têm uma tendência a negar a sua condição animal. E que esta tendência está associada à deformação de juízos e à deformação moral, não é? Portanto, ela diz: não é apenas uma posição intelectual perigosa, ela é causa de uma deformação moral. E como é o diálogo com a obra de Glover, ela vai elogiar o trabalho, claro, porque é um trabalho brilhante, mas diz: olha, eu quero explorar dois temas ou dois silêncios que o Glover não tocou na sua obra. Um tem a ver com o silêncio referente à relação entre emoções humanas e animais. Ele não explora isso. E o segundo, o silêncio referente à negação humana da partida da sua condição animal. Então ela diz que a misoginia carrega esse esforço de negação. Porque as mulheres têm sido repetidamente retratadas como sendo, de alguma forma, mais corporais que os homens, mais viciosas, menos rijas, é hard no inglês, com os seus elos indissolúveis com o nascimento e com o sexo. Então, ela diz que a misoginia é um caso assim, flagrante, e ela dá exemplos a partir da literatura de como as mulheres são, por um lado, retratadas, e depois como esse retrato vai justificar práticas de negação via violência, não é? E internalização dessa lógica de violência na tentativa de negar a sua condição animal. Então ela diz, é que isto é o mais interessante, que isto talvez nos possa ajudar a pensar também o caso brasileiro. Que a compaixão tem três pensamentos necessários: o juízo da seriedade, seriousness, que significa que nós levamos a sério, que é um sofrimento que o outro, por quem eu sinto compaixão, está a sofrer de uma forma não trivial. Segundo, o juízo da não culpa, ou seja, nós temos compaixão pelo outro porque nós sabemos que o outro não se auto-infligiu, ele não é causa do seu próprio sofrimento. O juízo de possibilidades similares,
Ou seja, eu reconheço no outro alguém semelhante a mim, parecido comigo, portanto, eu consigo relacionar de outra forma. E depois ela vai acrescentar um quarto pensamento, que é o juízo eudaemonista, que significa ver o outro como alguém importante para o nosso projeto de vida. É curioso pensar, quando nós ontem falávamos com o Jordan, como a narrativa comum no Brasil e também nos Estados Unidos, da meritocracia, né? Dizer o pobre, ele tem culpa da sua pobreza, ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele não faz nada, eu mereço. Ou seja, então o juízo da não culpa, nós estamos a culpar o pobre pela pobreza. Então nós não vamos sentir compaixão por ele, porque ele é responsável. Eu não sou, e ao mesmo tempo eu estou a impossibilitar o juízo das possibilidades similares. Digo assim, eu não sou como ele, eu estou noutro nível, eu estou num nível superior. Tá? Então isto depois, pensado em termos de deslocamentos, isto vai explicar a facilidade observável em transferir uma lógica assim, individual e até consigo mesmo para grupos e dizer, olha, aqueles grupos são inferiores, merecem ser dominados, merecem ser castigados, porque eles não fazem nada, tá? Então é a inferiorização do outro para se elevar, e nesse movimento nega-se sempre via violência. A violência está presente nesta dinâmica, e pela violência contra o outro, eu nego a minha condição animal. Porque o outro passa a ser o representante do animal. Eu sou superior. Eu consigo libertar-me desta condição. Tá? Então, resumidamente, isto é o que a Nussbaum vai convidar-nos a fazer este percurso. E ela diz, então, que esta lógica, não é, da transferência, da desresponsabilização, não é, do deslocamento da responsabilidade de uns para os outros, que também se dá pelas tradições sociais, pela cultura, pelas lógicas de dominação internalizadas, pela lógica patriarcal que considera a mulher abaixo de animal, até, não é? Ela até dá um exemplo de um livro em que a mulher, um homem mata a mulher e só depois dela morta é que ele sente compaixão. Porque é um momento em que ele se liberta. Porque a presença dela está lá para lembrar que ele, de alguma forma, é um pouco doentio. Enfim, depois, eu se calhar vou saltar isto, mas ela fala que há dois aspectos que afetam o processo de formação da compaixão, que é o nojo e a vergonha primitiva, mas que tem a ver com este deslocamento que eu já falei, não é? De tornar um grupo alvo, não é? O mais fraco e, portanto, merecedor de vergonha. Então há um deslocamento a vergonha primitiva, o que é? O facto de eu, no processo de formação, de crescimento, reconhecer que não sou omnipotente, que eu tenho falhas, que eu sou limitado. E então há esse deslocamento do individual para o grupo com as lógicas consequentes da dominação e da aniquilação e do extermínio, etc. E então, só terminando com uma citação dela, ela diz: a humanidade, a condição de ser meramente animalmente humano e da nossa consciência sofrida, da nossa condição não transcendente, são grandes fontes de desumanidade, a capacidade de suspender a compaixão e o respeito por outros seres humanos. Então, ela diz que isto está ligado. Então, isto é a parte de uma crítica, porque, como conclusão, enfim, eu tento mostrar isto, não é? Que, por um lado, há essa história, uma história relativamente recente do conceito de humanidade, a forma como o conceito de humanidade, de dignidade e autonomia foram internalizados para pensar uma democracia já numa constelação moderna,
que há um problema na relação entre moral e política e que a democracia é a forma, é o regime mais exigente de todos, porque ele requer responsabilidade e compromisso, e que é uma escolha, não é? Pensar a liberdade como uma escolha, não é? E que o sucesso da democracia, claro, eu se calhar vou dizer, é um modelo de democracia perfeccionista, muito robusto, muito exigente. É muito exigente, mas eu acho que a democracia é muito exigente. E o facto de haver tantas, se há algo que constitui a democracia, que é a própria experiência de crise, o que essas crises demonstram é que há essa necessidade permanente de internalizar valores dentro, não é, nos cidadãos, para que a democracia possa dar certo, porque a democracia convive sempre com o seu outro, não é? Com os antidemocráticos, com as tendências mais exclusivistas de negação do pluralismo e da liberdade. Então, enfim, são questionamentos. Obrigada, acho que não passei o tempo. E agora fico ansiosa pelos vossos comentários e questões para ver se me ajudam. Tá? Obrigada. Bem, vamos fazer uma rodada de perguntas. Só que me ganha. Deixa eu pegar uma caneta. Já tem aqui, professor. Bom, obrigado, Marta. Agora vem a parte melhor, que são os problemas. Ou não, depende. Sim, não. Não, obrigado pela tua apresentação. Eu tenho só uma dúvida geral que resulta em algumas questões, mas basicamente é uma dúvida. Ou seja, estou tentando entender melhor esta ideia de escolher ser pessoa e esta ideia de que a pessoa é um sujeito que assume a responsabilidade por suas ações. Porque me pergunto se isso não como é que tu vai te distinguir de uma visão liberal ou neoliberal, na qual se o indivíduo justamente está numa determinada situação, tem que assumir a responsabilidade disso e não culpar as situações mais gerais. Aí, por exemplo, falando da questão criminal, né, se recusa a ser pessoa porque não considera os outros como pessoas. Imagina uma criança que nasce numa família em que há violência cotidiana. O pai bate na mãe, os pais são envolvidos no tráfico, etc. Esta criança só vive violência e quando vira adulta, automaticamente vai reproduzir a violência. Eu posso dizer que ela se recusou a ser pessoa, que escolheu fazer isso, ou seja, não tem um espaço para a dimensão social, tem só indivíduos nesta visão. E isso é neoliberalismo. E, sobretudo, ao dizer que este indivíduo se recusa a ser pessoa, tu estás preparando o chão para dizer, então, como ele não é pessoa, não tem direito, é matável, que é exatamente a lógica de bandido bom e bandido morto. Então, como é que tu vai responder a uma situação dessa? Isso, assim, eu diria em geral. Obrigado, Marta, pela excelente palestra e suas ideias, enfim, brainstorm para pensar muitas coisas. Eu tenho duas questões, uma consideração no nível mais teórico com relação a Kant, mas que ela está relacionada com o que eu vou falar depois, e uma outra com relação à questão do Brasil. Com relação a Kant, eu acho que se a gente distinguir um pouco essa distinção do âmbito de fundamentação e aplicação da ética e da política, a gente poderia dizer, bom, na metafísica dos costumes, na fundamentação, ele está justificando a moralidade. Mas quando ele vai pensar na realização dela, um dos textos que ele trata disso é a religião. E quando ele pensa na realização, o primeiro problema que ele se coloca é o mal radical. Exatamente essa questão de que indivíduos resolvem, decidem não cumprir a lei moral, como ele se coloca de maneira egoísta em relação a si, quase objetificando o outro. Curiosamente, da perspectiva do indivíduo, Kant acaba saindo por uma solução não iluminista, que é a posta na religião. É bem anti-iluminista esse aspecto, parece. Então, porque parece que quando o indivíduo está enraizado assim mal, a religião talvez tenha esse aspecto, digamos, inicialmente de
enfim, uma forma de tentar romper um pouco com esse laço. No Brasil, voltando agora, falando primeiro para no Brasil, a religião sempre foi muito torta. O catolicismo sempre muito fácil de ser, muito casuístico, digamos assim. Então tem todo muito conveniente, ela sempre se ajustou muito facilmente. O jesuitismo, desde o início, né? Não tem algo, tem desde uma raiz aqui uma questão de que a religião nunca ocupou uma função que poderia talvez ter usado, se fosse útil, digamos assim, como nas sociedades europeias e também nos Estados Unidos, porque os laços religiosos criaram, digamos, inicialmente uma situação que permitiu pelo menos uma consideração de igualdade inicial. A outra questão é relacionada com a questão política. Bom, se a gente for para o âmbito social, Kant também menciona essa questão do mal, e ele menciona isso na Paz Perpétua, e tem aquela famosa passagem do povo de demônios. Mas ali, eu acredito, na minha interpretação daquela passagem, não é que ele está dizendo que o povo de demônios é capaz de fazer assim, o ponto daquela passagem é o seguinte, me parece, que a utilidade, ou seja, um mero cálculo instrumental, levaria também os indivíduos a produzir um Estado justo. Então, na verdade, ele diz, olha, a perspectiva instrumental não é contrária à perspectiva moral. Esse é o objetivo. Ele não está dizendo nem... Mas ele está dizendo um pressuposto muito grande lá, que os demônios, eles têm entendimento e o entendimento está usado, sendo bem usado. Então, aqui a gente pode, de novo, voltar no caso de pensar nos Estados Unidos, quando o Tocqueville fala de interesse bem compreendido. Não se trata de indivíduos serem morais, mas eles entendem que, ajudando o seu conjunto, eles vão ser beneficiados. Então, há uma certa reflexividade aqui envolvida. Mas depende já de uma certa noção de cálculo instrumental que eu acho que não se transfere para o Brasil. Por exemplo, aí eu quero vincular com aquilo que eu quis falar para você ontem, mas eu formulei mal com relação, que é o seguinte: no Brasil, se a gente olhar a história, claro, eu não sou um historiador, mas pelo pouco que eu compreendo, bom, se a gente pegar os portugueses, eles vieram, mas eles não se viam muito como membros. Quando eles vieram para cá, eles vieram no sentido bem quase de um certo bandidismo, digamos assim. Eles vieram para fazer fortuna e tal, e voltar para o Brasil. Então nunca houve um laço, algo mais forte com relação ao Estado. As perspectivas imigratórias, os alemães, quando chegaram, eles também não são muito pertencentes ao Brasil, eles se fecharam. Então o outro é sempre o outro. Os italianos, quando vieram, por sua vez, eles trouxeram outra coisa, que só acentuou isso mais ainda também, que é, bom, a minha família e o outro. Sim. Então nunca houve a perspectiva de um Estado. E do bem comum. Exatamente, e da própria noção de Estado. Então o Estado surgiu por uma necessidade, mas eu acho que a noção do jeitinho brasileiro é só uma versão leve e bonita de algo muito mais profundo, que é o seguinte: eu não estou no Estado porque eu vejo o Estado como algo que possa produzir o bem comum do qual eu beneficio. O Estado é só um instrumento no qual, onde eu estou, onde eu estiver, eu uso para o meu benefício próprio. Isso está em todos os níveis. Então, assim, os indivíduos do Brasil, eles continuamente estão procurando a oportunidade para se beneficiar da estrutura em a sua função. E a própria estrutura fomenta isso. Então, digamos assim, eu estou dizendo que todos os indivíduos pensam sempre assim, mas há uma internalização desse aspecto da não compreensão nem daquela utilidade do povo de demônios. Eles não fazem um raciocínio, esse raciocínio fundamental de que eu posso me beneficiar com isso. Então, o Estado e as relações sociais, elas são construídas nesse sentido: bom, o que eu ganho com aquilo? Onde eu posso tirar alguma vantagem com aquilo? Isso é usado tanto entre grupos sociais, mas eu acho também quando as pessoas ocupam funções públicas e econômicas. Então, na verdade, os indivíduos eles nunca se veem minimamente como pertencentes a uma comunidade. Eles sempre são o adversário ou alguém sobre o qual eu posso me beneficiar. O que talvez até entra no âmbito das relações privadas, do marido e mulher, por exemplo, também. Então, eu acho que, claro, pode ter várias formas, mas essa relação muito egoística, mas o egoísmo, inclusive, nem racional no sentido de entendimento. Não sei, essa é só uma consideração para... Obrigada, Marta, pela tua palestra. Me despertou uma série de questionamentos, mas algo que eu queria colocar é exatamente se a forma como você está pensando, esse atrelamento da democracia com a negação da dignidade, portanto a impossibilidade, uma certa impossibilidade da democracia no contexto brasileiro, se isso não gera uma espécie de círculo vicioso que eu não vi na tua fala ainda,
uma forma de quebrar esse círculo vicioso, porque as próprias práticas democráticas, por mais defeituosa que seja a democracia, inclusive a nossa, sempre despertam a possibilidade de uma mudança, né, de uma ruptura desse ciclo e do começo de um ciclo, digamos assim, talvez, né, quiçá, virtuoso. Então, minha questão é, como é que isso aparece, ou se aparece, nessa pesquisa que você está desenvolvendo? Obrigada. Obrigada pelas questões ótimas e que são questões que eu terei que tentar responder de forma mais robusta. Tá, eu vou começar pelo Joel, tá? Porque eu acho que vai permitir responder a volta noutro sentido. É uma perspectiva bem interessante para pensar porque não há esta noção de bem comum. Aliás, a pessoa fala de bem comum e parece um conceito muito abstrato, muito fora da realidade. Então, talvez o processo, ou com certeza o processo de migrações contribuiu para essa formação e essa cristalização de identidades a impossibilidade ou a dificuldade de construir uma comunidade mais alargada, não é? de inclusão. Ou seja, o próprio movimento de vinda para o Brasil, não é? Fez com que essas comunidades se fechassem e não, ou seja, começa como uma experiência de exclusão do outro, de limitar-se, construir-se a partir da não mistura com os outros, não é? Isso no caso dos alemães, depois eu tenho dos alemães, sim. Uhum. Mas eu acho que há esse problema do Estado, de não se ver o Estado como um mediador, não é? Que gere essas demandas comuns, não é? E a noção do bem comum, não é? É exatamente perceber aquilo que todos podem também fazer a sua parte para que todos se beneficiem. Então há aí uma falha importante para pensar que tem a ver com a dificuldade de ver o Estado como um instrumento que não seja apenas para o seu bem pessoal. Isso é um problema e é uma perspectiva muito boa para pensar, para fazer a análise das particularidades da democracia brasileira. Como é que nós vivemos a democracia brasileira? Eu concordo, não é? A democracia trabalha-se com mais democracia. Não é uma questão de dizer, a coisa não está a funcionar muito bem, então vamos acabar com tudo. Não é, a minha intenção não é essa. Se nega dignidade, não é que eu esteja a negar. A minha intenção é, por princípio, de facto, todos têm essas condições. Eu tenho que pensar nessa questão social. É uma questão que eu tenho, que eu ainda não entrei, mas esta semana, no fim de semana, já vou entrar nela, porque é uma questão central para não ser vista como neoliberal extremista que quer negar a dimensão moral dos seres humanos. Não é isso que eu quero. Tá? Eu quero apontar um problema, eu acho que há um problema gigante aqui, claro que as mudanças são possíveis pela prática, é um trabalho difícil, porque é preciso construir, não é? O Tocqueville tinha toda a ideia e a descrição do Tocqueville na Democracia da América, já que o citou, é que nós tínhamos que compensar esta paixão cega pela igualdade com a liberdade política, não é? Com o trazer as pessoas para a comunidade para perceberem o valor da associação, do compromisso.
Porém, isso é uma dificuldade aqui. É uma dificuldade, eu observo que é muito difícil tentar fazer esse movimento de construção do comum. O comum é aquilo que todos nós fazemos. Não é? Mas o Tocqueville também dizia outra coisa. A liberdade política é sublime. E quando se perde, e o perigo da democracia é exatamente esse, é que a lógica do individualismo, que é esta lógica que vê o Estado como um instrumento para o meu bem pessoal, ela conduz a que todos prefiram viver como iguais, sendo todos escravos e tendo um senhor, do que sendo livres. Tocqueville já dizia. É muito fácil perder a liberdade política. Quando se perde, deixa de se ter referência. Ou seja, a pessoa nem sabe o que perdeu. Ela esquece. A igualdade, não. A igualdade é uma coisa. Eu quero ter direito a isto, o acesso, são coisas mais palpáveis. Tá? Então, aquilo que me preocupa, a minha busca, tá? Aquilo que eu procuro é como é possível criar estes oásis, começando por oásis de liberdade política, mas que essa liberdade política tem que ter uma relação com uma grelha moral. Então, quando nós, talvez visto por outro prisma, talvez um primeiro passo seja, olha, tem tantos problemas que se calhar uma primeira etapa é identificar aqueles discursos, aquelas narrativas que criam mais problemas, elas não estão a ajudar. Então vamos começar por rever a forma como determinados discursos estão sendo utilizados. Tá? Eu acho que o discurso dos direitos humanos no Brasil é muito peculiar. Tá? É uma coisa muito estranha e eu acho que tem que ser reavaliada sem por isso me considerar uma extremista. Tá? Porquê? Então, há várias coisas que têm que ser reavaliadas, mas por que não começar por essa? Tá? Fazer uma reavaliação da forma como essas apropriações das narrativas são feitas e aplicadas no caso brasileiro. Porque que efeitos é que elas têm? Têm um efeito de cultivo, de cidadania, de papel exemplar, de transformação dos sujeitos das comunidades? Não parece. Mas é uma questão, assim, é uma intuição que eu tenho, que acho que no Brasil isso gera mais problemas do que soluções. É óbvio que este tornar-se pessoa, esta possibilidade, só pode realmente acontecer quando essas condições necessárias estiverem satisfeitas. E o meu ponto é exatamente esse. O Brasil ainda nem sequer garantiu a condição à vida. E isso, para mim, choca-me. Então, como é que nós vamos trabalhar? Não é? Porque se nós garantirmos o direito à vida e à segurança, necessariamente uma série de problemas estarão resolvidos. Penso eu. Não é? Ou seja, até a violência diminuirá. É óbvio que a violência diminuirá se garantirmos o direito à vida e à segurança. Mas a dificuldade que eu tenho é, acho que talvez seja uma questão de prioridades. Não é? Como é que nós queremos resolver questões mais específicas quando o fundamental não está assegurado? Então a questão é, como é que nós podemos assegurar isto? Esta proposta, de facto, isto só pode ser aplicado quando essas condições estiverem satisfeitas. Não é? E então talvez o que eu esteja a fazer é denunciar a hipocrisia de dizer, olha, estamos aqui a falar de dignidade e direitos humanos, mas o direito à vida não é assegurado sequer. Então para que falar destas coisas? Não é? Nós só podemos
falar e projetar certas coisas quando o fundamental está dado. Mas, então a questão anterior, de que forma é que a questão social eu vou trabalhar nela, eu prometo, que para a próxima será só sobre a questão social. Fica a promessa em público, tá? Depois vocês podem reclamar. Muito obrigado, professora. Bem, na adiantado da hora eu precisaria encerrar o debate, então nós fazemos um breve intervalo e voltamos às 11 horas.